oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Olá, meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um programa Diálogos, que está sempre ao ar toda sexta-feira, às 20 horas. Hoje, o nosso tema é sobre educação dos filhos. Um tema de suma importância para você que já é pai, para você que já é mãe, para você que está esperando aí, já está vindo um, e para que você, ainda que não tem nenhum projeto, é maravilhoso para que possa se preparar, então, para uma boa educação dos seus filhos e aprenda mais sobre como é que é a educação dos filhos pelo ponto de vista dos ensinamentos da Seicho Noye. Hoje nós temos 3 orientadores muito bem gabaritados, vou apresentá-los, como o aspirante a preletor da sede internacional, preletor Eduardo Nunes da Silva. Muito obrigado. Ele é o pai da Kemi e da Ágata. Também nós temos a preletora em grau sênior, Fernanda Negrão Chaves Caielli. Olá, muito obrigada. Muito obrigada, que é a mãe do Rafael e da Júlia. E a preletora em grau sênior, Cibele Carina Gomes Hidalgo de Almeida. Muito obrigada. Que é a mãe da Catarina e da Nicole. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Diálogos. Antes de começar realmente o nosso programa, de começar já a fazer as perguntas que nós já temos bastante, gostaria de fazer um convite para todos para que se inscrevam no nosso canal do YouTube, compartilhem o vídeo, façam seus comentários e deem suas sugestões, tá bom? O link está aqui embaixo, vai aparecer o endereço aqui embaixo. Não deixe de compartilhar e de comentar sobre o nosso programa, ok? Bom, então vamos conversar sobre o nosso diálogo, vamos começar a conversar. Na Seicho Noye nós falamos muito sobre a pedagogia da Seicho Noye. E eu queria perguntar então para a nossa preletora Fernanda, o que é a pedagogia da Seicho Noye e por que ela é chamada de pedagogia da Seicho Noye, de educação da vida? Obrigada, Sheila. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, agradecer aos amigos de estarmos aqui hoje, os amigos que estão em casa e nos acompanham. A gente se refere à pedagogia da Seicho Noye como a educação da vida. Que vida é essa, né? A vida que habita dentro de cada um de nós. Essa vida que é a vida que é a perfeição de Deus. Então, a pedagogia da Seicho Noye, ou a educação da vida, ela visa exteriorizar, né, extrair essa vida que está ali dentro latente. Como latente? Latente em potencialidade, né, latente em capacidade, que tem que ser extraída. Então, a gente
diz, e que eu acho que é belíssimo, né? Acho, não tenho certeza, da educação da vida, que não é uma educação de fora para dentro, né? É aquela educação que a gente extrai aquilo que já existe dentro da pessoa desde sempre, né? Então, basta a gente acreditar nessa vida que está ali dentro latente. Então, por isso a gente diz que ela foge assim dos padrões convencionais, né? Não sei se os amigos concordam, mas por extrair aquilo que já existe, né? Que está ali latente em forma de potencial. Uma coisa que eu acho, com licença, né? Uma coisa que eu acho interessante a gente frisar, e vários, até a questão de vocabulário, às vezes as palavras não expressam exatamente o que a gente quer dizer. Verdade. Em muitos momentos a gente vê o método educacional da Seito-Noye, mas eu me permito pensar que a Seito-Noye é uma filosofia de educação, porque dentro dela cabem vários métodos. Então, você pode falar em N métodos, Verdade. e ele vai se encaixar perfeitamente dentro da educação da vida. Então, o método, eu diria que seria um fio condutor, mas uma filosofia é o que abarca tudo, né? Então, eu tenho essa visão da educação da vida como uma coisa que transcende até qualquer tipo de método. O sagrado mestre Masaharu Taniguchi, no livro Pedagogia da Seito-Noye, já no prefácio, né, ele, com outras palavras, mas ele acentua isso quando ele diz para a gente, né, que é a visão que se tem acerca da vida e do mundo, a visão que se tem acerca do ser humano, que é a própria educação da vida, né, em acreditar que só existe aquilo que vem de Deus e que é a perfeição, né? Então, transcende mesmo o método, concordo totalmente. Nossa, que maravilha. Então, apesar do título, né, do livro Ser Pedagogia da Seito-Noye, a gente pode ver que também não é só para pedagogos, né? Muito pelo contrário, né? Então, essa educação da vida, a pedagogia da Seito-Noye, da educação da vida, ela aplica, inclusive, aos pais. E aí, falando nisso, né? Como é que a gente pode, então, para a preletora Sibeli, como é que a gente pode aplicar essa pedagogia no dia a dia? Gente, é maravilhoso, né? Eu, quando entrei na Seito-Noye, uma coisa bem surpreendente para mim foi o fato de eu poder me reeducar, né? Eu poder ser uma pessoa melhor. Então, assim, eu fiquei encantada com a educação da vida quando eu percebi que, a partir de mim, eu poderia ser uma pessoa melhor e me relacionar melhor com os meus pais, com os meus filhos, com meu esposo, com as pessoas em geral. Então, de que forma que a gente pode aplicar isso? A gente pode aplicar isso pelo olhar e pelas palavras, né? Pelo poder da palavra. O olhar é você sempre ver o outro, a sua essência, a sua imagem verdadeira, ver nele essa potencialidade infinita. Porque eu falo assim, tudo começa e termina em mim. Se eu vejo em mim essa essência, eu vou ver no outro. Se eu reconheço em mim essa essência, eu vou reconhecer no outro. Então, assim, isso é muito importante, começar com a gente. Começar com a gente. A partir do momento que a gente se encontra, a gente encontra essa imagem verdadeira, a gente encontra essa mesma imagem verdadeira no outro. Então, isso que é maravilhoso. Então, isso que me encantou demais. O fato de que eu tinha uma oportunidade ali de ser melhor. Então, extrair de dentro realmente essa potencialidade, que é o que a gente fala na Seito-Noye, a gente sabe que ela existe, mas muitas vezes a gente não acredita nela. E o acreditar, o reconhecer e o aceitar vem através desse reconhecimento. Então, maravilhoso. E aproveitando também, né, agradecer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Obrigada. Preletor Eduardo, quer fazer alguma colocação? É interessante essa questão de começa conosco e deixar bem claro que não é simplesmente a questão de a gente fazer alguma coisa com a criança. É uma autoeducação. Sim. Então, a gente começa a perceber até conteúdos psicológicos nossos. A educar filhos é uma coisa extraordinária. A gente começa a entender os pais da gente. Eu lembro quando as minhas filhas, agora já estão grandinhas, mas é o momento de escovar os dentes, aí eu colocando água na boca, e aí me veio uma cena, que a mão que parecia uma bacia.
E depois essa mão foi diminuindo, né? Não vinha mais na minha boca, e essa pessoa que era gigante ficou aqui pelo meu ombro, que era minha mãe, né? Mas aí aquela emoção que eu tive naquele momento de lembrar da minha mãe. E uma situação, né, que eu sempre cito essa situação, porque a gente vê como a gente tem hábitos, que é um gatilho, né? A gente dispara. E a gente erra muito. Eu estou na Seichonoye desde 13 anos, então que é bom de conta, faz uns 10 anos mais ou menos. E a gente conhece a teoria, mas é tão extraordinária esse ensinamento que já tem a chave. Você erra, você peça desculpas, aí a criança vai aprender, a criança respeita o adulto que se desculpa, e a gente dá uma lição de humildade. Mas eu lembro uma situação que eu sou bom cozinheiro. Eu estava na cozinha, abri a geladeira, mas a nossa cozinha, ela é estreita. Eu abri a geladeira e fechou a porta. Eu abri para pegar alguma coisa na geladeira, e aí vinha minha filha Agatha, minha caçula, que na época estava com 6 anos de idade, 6, 5 anos, e começou a empurrar a porta, porque ela queria passar. E eu, espera, Agatha, e ela empurrando. Aí eu peguei, é claro, não joguei a menina longe, mas com muito mais força E aí ela abriu o bocão e correu para a mãe. O papai me empurrou. Aí eu parei naquela hora e comecei a pensar, bom, quem que é o adulto aqui? Ela precisa aprender a pedir licença, precisa aprender a esperar? Sim, mas ela não precisa aprender desta forma. Quer dizer, quem pode mais chora menos? Aí na hora que eu ficar velhinho, essa minha filha vai ser grandona, na hora que eu ficar velhinho, ela vem dar uma bordoada no pai. Isso não é civilização, né? Aí imediatamente eu fui lá e me desculpei, acabou a história. Ela vai aprender, como já aprendeu, a pedir licença num outro momento. Então veja que a gente se reeduca também. E aí naquele momento eu percebi, me tornei um ser humano um pouquinho melhor, né? Então é uma oportunidade muito boa para nós próprios nos reeducarmos. Aí falar uma coisa, esses dias eu tive a oportunidade de revisar um artigo da preletora Sheila, e ela está contando dos filhos dela. Olha, ela tem 2 meninos, eu tenho as meninas. Mas, da volta, as experiências são muito parecidas, né? Estava vendo ela contando ali que foi para o clube. Depois os senhores vão ver na revista, né? Mas, que é um reclamando porque o brinquedo dele não foi, eu me vi dentro da situação também, né? Mas realmente é uma oportunidade maravilhosa para a gente se educar, para a gente trazer os nossos conteúdos, por que a gente age com esse tipo de gatilho e desarmar o gatilho, né, da violência ou de querer se impor, né? É uma aprendizagem maravilhosa, e aí a gente passa a ser um educador melhor também. Sim, diante disso, né, já vem outra pergunta. Que o preletor Eduardo falou, do exemplo que nós damos aos nossos filhos. E aí vem a pergunta, os filhos, eles imitam os pais? Agora eu vou querer saber de todo mundo, começando pela preletora Cibele. Com certeza, com certeza. Eu falo que uma coisa que a gente percebe no decorrer da vida da gente é que muitas atitudes nossas eram atitudes dos nossos pais, na verdade, né? E quando você para, assim, para refletir, né, eu muitas vezes vi cuidando das minhas filhas, mas estando ali com uma atitude que era do meu pai ou da minha mãe, né? Então, a gente aprende, sim, a gente aprende as habilidades e a gente aprende coisas que a gente vai precisar se reeducar, como disse o preletor Eduardo Nunes. Então, nesse caminhar, nós percebemos que muitas coisas boas nós assimilamos dos nossos pais, mas também muitos pontos a melhorar, né? E a família cresce junto. A família cresce junto, né? Isso que é maravilhoso. Maravilha. Verdade. Preletora Fernanda. Os filhos imitam os pais. Porque os pais são as figuras, ou a figura mais próxima, né? Que tiver ali de referência, às vezes um avô, uma avó, mas com certeza a tendência é reproduzir aquilo que a gente vive, né? Então a criança vai observando, mas a gente fala muito da criança, mas é contínuo isso. Hoje meus filhos são adultos, né, gente? Eu continuo achando que não, mas eles são. O mais velho tem 25 e a mais nova tem 19. Com essa carinha de anjo, preletora. Agora está melhor. Agora eu já estou me sentindo um pouco melhor. Obrigada. Mas é contínuo isso, né? De aprender a gente aprende um com os outros, mas a gente é referência. Assim como, às vezes, o professor na sala de aula, mas os pais são a referência, né? E sem perceber,
A gente comentou que a gente imita, reproduz aquilo que a gente aprende, e isso acontece com os filhos. Então, por isso a gente fala tanto que da educação, né? Para educar, eu preciso me reeducar. E isso dá um gancho muito interessante, né? Porque os pais às vezes ficam ali, estude, e fica vendo novela. Exato. Então, o filho quer que o filho estude, os pais também têm que estudar. Não quero dizer que a pessoa tem que fazer uma outra faculdade, quem não chegou a fazer um curso superior, vai fazer agora. Se puder, faça, mas não é nesse sentido. Então, pega os livros da Seitianoye, estude, ou outras coisas, você tem um tema de interesse, e tem aquelas pessoas que também ficam assim, né? Não sei por quê, meu filho não gosta de ler, né? Ele não gosta de ler. Pô, você fica ali na tela e você quer que o seu filho vá ler. Então, realmente, a gente aí aproveitar esse caráter imitativo e fazer coisas que vão melhorar a nossa personalidade, a nossa cultura, seja o que for, né? E aí esse exemplo vai ser imitado. Não adianta querer colocar uma coisa que a gente não faz. Se é aquele velho ditado, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Mas isso não funciona, na prática não funciona. Eu me lembrei você contando, né, de uma situação, eu não tinha prestado atenção nisso ainda. E a minha filha ainda era novinha, ela tinha uns 8 anos. E tem aquele final de ano, confraternização de Natal, e a família é muito grande, faz amigo secreto. E aí tem uma listinha que a gente... Hoje é virtual a lista, na época não, né? Era uma lista escrita, hoje não, mas isso permanece. E ela queria livros. O que ela tinha que preencher? Dicas de presente. E a dica dela era livros, ela sabia o nome, sabia o autor, sabia o que ela gostava, que eu não vou lembrar agora o que era, mas ela colocou ali umas 3 opções. Aí a pessoa que sorteou ela, né, uma adulta, me ligou e falou assim, Fernanda, deixa a Júlia escolher o que ela quiser. Por que ela está querendo livro? Eu falei, porque ela gosta. Ela que escolheu esses livros, é o que ela quer, mas tudo bem, você pode dar outra coisa, né? Fica tranquila. Ela gosta? Eu falei, não, ela gosta muito. Aí ela ficou quieta, comprou os livros, aí ela ficou observando e viu que ela adorou, né? Ganhou, abriu, começou a ler. Aí passou uma semana, ela me liga e fala, Fê, sabe o que é? Eu queria saber como que você fez para os seus filhos gostarem do livro. Porque eu estou observando aqui na minha casa, eu não consigo fazer eles lerem. Aí eu fiquei pensando, porque eu não tinha pensado nesse assunto, né? Porque é tão natural. Aí eu falei, olha, eu não pensei sobre isso, mas eu acho. Depois eu falei para ela, olha, só pode ser isso. Eu leio muito. Aqui em casa a gente lê muito, meu marido lê, eu leio. E a estante, os livros estão à mão. Eles sempre pegaram os livros. Eu sempre fui em livraria, então eu deixava eles sentarem, pegar os livros na mão, manusear, escolher. Então, nunca falei, você tem que ler. Foi meio que natural que todo mundo gosta de ler. Então, foi Aí ela ficou olhando e falou, ai, meu Deus, eu só leio revista. Aí eu falei, bom, é um bom começo você ler revista, mas se você quer que eles leiam, minha amiga, comece a ler, porque não tem o que fazer, né? As minhas duas dizem que são escritoras e ilustradoras. Olá. Elas fazem os projetos delas. Porque, para as pessoas que estão acompanhando, eu sou ilustrador e escritor. Então, elas me vêm trabalhando e elas também têm os livrinhos dela. De vez em quando fazem as parcerias, né? Então, ela escreve, a menor não sabia nem escrever. Papai, escreve aqui. Autora Ágata, ilustrador Eduardo. Aí eu fazia parceria com elas também. Ou às vezes elas também fazem o contrário, né? Que eu tenho que criar uma historinha para elas serem as ilustradoras. Bonitinho. Então, realmente, elas imitam bastante. Nós somos um grande exemplo, né? Na minha casa, a minha filha mais nova, ela desenha, assim, maravilhosamente bem. Faz uns desenhos, anime, faz tudo. A própria mão mesmo. Os colegas pedem até para ela desenhar para eles. E meu pai tinha esse desenrolar, e meu pai sempre desenhou para ela desde criança. E a minha mais velha, ela é roteirista. Ela é roteirista, então eu também sou acostumada, igual a Fernanda, a ler muito, né? Sempre li bastante, a minha filha mais velha sempre leu bastante, o baú dela embaixo é só de livro, só que ela gosta de língua estrangeira, né? E nós sabemos aqui que nós, né? Eu aqui, a Sheilinha, né? Nossa diretora, também gostamos de outros idiomas, e a minha mais velha gosta de idiomas, então ela faz roteiros, inclusive em outros idiomas. E o meu lado, assim, sempre fui pro lado da humanas, né? Então, ela também
levou esse lado. E é o que a Fernanda falou, né? A gente precisa incentivar. Quando a gente incentiva, aflora, né? E eles vão mostrando ainda mais habilidades. Né? Verdade. É maravilha. Essa pergunta veio a calhar, assim, porque em grupo de WhatsApp de pais a gente fala, mas essa educação devia ser os professores que deviam dar. Por que os filhos estão assim? E é justamente porque os filhos imitam os pais e a educação, ela vem... a base da educação é dada no nosso lar, né? No lar da criança. Eu tenho mais agora uma pergunta, então, para a preletora Cibele. O que é mais necessário saber para proporcionar uma boa educação? Olha, para uma boa educação, eu vejo que a gente tem que ter bastante paciência, né? E aconchego. Eu falo assim, porque assim, a educação, ela é um processo. Ela é um processo. Desde que eu entrei na Seitiané, né? Vamos fazer 23 anos, essa parte do reeducar-se para reeducar, né, foi muito interessante nessa parte, porque nós sabemos que para isso também tem que ter paciência, tem que ter o tempo. Não vai acontecer de uma hora para outra. Né? Mas só que lá no final você vai ver que surtiu efeito, as palavras de elogio, né? O seu acobertar, o seu abraçar, faz parte também da criança confiar mais em você para na hora de se abrir e te contar alguma coisa. Faz parte também do dia a dia nosso, estar com eles. Então, essa parte mesmo, a paciência. Acho que a paciência é tudo no momento de educar. É você saber que cada ato, cada atitude que você tiver, cada palavra de amor, cada elogio, ele vai surtir efeito. Pode ser que não seja naquele momento, mas vai surtir efeito. Essa paciência ela só pode vir da percepção de que realmente existe um tesouro interior, que existe esse ser humano que é filho de Deus, que é maravilhoso, mas é como o agricultor que confia na terra. Ele sabe que a semente é viva, ele sabe que a terra é fértil, então ele vai esperar o tempo. Se não houver essa conscientização de que, no caso do agricultor, a terra é fértil, a semente está viva, então não há o que esperar, da mesma forma. Então a gente tem essa paciência, porque a gente sabe que realmente vai germinar no momento adequado. Né? Se a gente conseguir estimular a vida, ela vai se manifestar. E uma coisa que eu costumo dizer, né, que os pais, se eles conseguirem não atrapalhar, porque é natural que brote essa perfeição do interior. Se a gente conseguir não atrapalhar, já é uma grande coisa. Não é que a gente falando assim dá a impressão que as pessoas são más ou são incompetentes. A gente recebeu um modelo de educação, de civilização, muitas coisas baseadas às vezes no materialismo, ou mesmo uma visão espiritualista, mas a partir de que nós somos seres pecadores, somos seres imperfeitos. Então, isso tolhe muito nós temos essa paciência, a gente acha que a gente precisa acrescentar alguma coisa porque somos imperfeitos. Aí é o grande problema e o grande salto que a educação da vida nos propõe é exatamente esse. Verdade. O Dr. Fernando quer falar mais alguma coisa sobre... Eu estou concordando aqui com os amigos, né? Dizendo que é importante a gente se rever o tempo todo, né? Uhum. Até assim se perguntar o que é uma boa educação, né? Eu ia brincar, falei, é uma pegadinha essa pergunta, né? Porque o que é uma boa educação? A gente tem esse hábito, né, de colocar bom ou mal, de enxergar dualisticamente, se a gente olhar só pela mente da matéria, a mente aqui dos 5 sentidos, a mente do cotidiano, e aí a gente começa a se julgar e se criticar, né? Eu não estou sendo um bom pai, uma boa mãe, eu estou educando direito, eu estou educando errado, estou educando certo. E aí o sagrado mestre Masaharu Taniguchi diz tão bonito, fala, gente, ele me conhecia, né? Ele escreveu isso para mim. Porque ele fala, a gente coloca numa régua, né? Dizendo que isto é certo, isto é errado, isto é bom, isto é ruim. E aí a gente começa a olhar o comportamento dos filhos e a levar essa crítica junto, né? E aí eu diria que isso afasta a gente
da educação da vida, que eu acho que é isso que o preletor Eduardo Nunes que diz, né? Não atrapalhe. É quando a gente começa a fazer isso, né? Achar que é da nossa... a julgar como ruim alguma coisa. Então, a boa educação é se rever para ver como que estão, né, o meu olhar, os meus valores, né? Eu estou respeitando a vida que está ali, e à medida que a gente reconhece isso dentro de nós, a gente não começa mais a se julgar como boa mãe ou má mãe. A gente também está aqui para expressar essa vida, e tudo é aprendizado, né? Então, acho que a boa educação no sentido de manifestar a vida é permitir a gente mesmo, né? De manifestar a nossa vida, aí reconhecer esta vida nos filhos, nas pessoas, né? Nos familiares, em todo mundo, e permitir que essa vida flua naturalmente, né? É um grande aprendizado, né, gente? Eu não vou ficar parado pensando, puxa, eu sou um bárbaro, eu sou um péssimo pai que deu um empurrãozinho na filha. Mas eu vou olhar para o outro lado, puxa, eu fui lá pedir desculpas. Exato. E ela ficou feliz, né? Então, nossa, gente. E passou nessa episódio, fica como uma lição. Quantas vezes, né, que pelo menos eu pedi desculpa. Eu também. Assim, de rever e falar, nossa, tá bem, filha, vem cá, tá bem, filho, olha... Eu não quis dizer isso, mas ok, acho que... Perdão, né? Em casa nós somos um casal de preletores, né? Então, vira e mexe, eu sou chamado de lado, como também, às vezes porque uma coisa importante é nunca, a criança ela tem que ter as coisas muito claras. Então, nunca um pai desautorizar outro. Então, às vezes, sou chamado de lado, olha, exagerou um pouquinho nessa bronca, não é para tanto, né? Precisa calibrar melhor. Eu falo, olha, desculpe, não é bem assim. Aí, mas você precisa melhorar nessa parte, a gente dá uma calibrada, a gente vai um ajudando o outro, é muito importante, né? Principalmente na primeira infância, isso é uma coisa que marca muito, né? Até o mestre escreve, a criança se desenvolve na direção que é elogiado. Então, vira e mexe, as pessoas comentam assim, poxa, o preletor Eduardo, primeiro que eu tenho uma memória muito boa, ele fala sobre vários assuntos, rasa como um pires, né? Mas a gente procura abarcar vários assuntos. E às vezes alguém pergunta, onde que você aprendeu isso? Eu falo, eu ouvi dizer, eu ouvi em algum lugar. Mas isso é interessante, que eu tenho essa memória, eu tinha uns 4 anos de idade, é difícil a gente lembrar coisas dessa fase, mas isso é muito, muito interessante. Minha mãe estava conversando com uma vizinha no portão. E aí eu não sei o que elas estavam falando, ainda bem que essa parte eu esqueci. E aí a minha mãe falou assim, toma cuidado, porque olha, ele está ouvindo tudo que a gente está falando. E eu estava brincando. Porque depois ele vem comentar e vem perguntar. Tudo que a gente está falando, ele está ali ouvindo, prestando atenção. Ele é esperto, ele está prestando atenção em tudo. Aí ela falou assim, né, Duzinho? Aí eu respondi, ela falou, tá vendo? Mas o que ficou, eu não sei se eu sou esperto, né? Mas ficou gravado na minha mente. Bom, eu sou esperto, porque presta atenção em tudo. Então, prestar atenção em tudo é bom. E aí eu tenho o irmão eu sou o caçula, o irmão que é acima de mim, ele sempre falava muito em casa, eu fico louco da vida que ele não estuda e tem nota boa. Não façam isso, né? Eu estudava assim, né? Mas acho que não tinha que estudar tanto, porque eu sempre prestei muita atenção na aula, né? Então, isso ficou aquela palavra da minha mãe. Ele presta atenção em tudo, é esperto por causa disso, eu mantenho até hoje. Engraçado como grava, né? No livro Vivência em Educação, a professora Kátia Metransaita, ela fala, né, como é que a gente deve não elogiar. Chamar a atenção, né? A senhora pode falar um pouco disso, Jaquim? Eu acho linda a forma, e tem a ver com algumas perguntas que a gente recebe bastante, né? Mas eu vou elogiar sempre? A criança está fazendo alguma coisa errada, ou o adolescente está fazendo alguma coisa errada? Como que é isso? A gente deixa tudo e só elogia? Às vezes as pessoas ficam até bravas, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas já aconteceu. Então, gente, precisa ter sabedoria, né? Elogiar, se a gente quer direcionar no sentido da luz, a gente tem que realmente reconhecer aquilo que vai ser elogiado. E porque é naquela direção que a criança, o adolescente, o adulto, que seja, tem que seguir, né? Então, ele precisa desse feedback para saber, isso tá legal. Filho, meu grande, continua lavando a louça, arrumando a cozinha, que tá maravilhoso. Quer dizer, elogia, mostra aquilo que tá bom. E aí, a preletora Kátia Metransaita, ela fala, olha, reconheça, elogie. Né? Elogie aquilo que tem que ser elogiado. Depois, elogie um pouco mais.
aí sim você vai mostrar o que pode ser melhorado, nem é corrigir, né? É mostrar o que pode ser melhorado. E, na sequência, incentivar a criança, o filho, a fazer aquilo que deve ser feito, né? Incentivar um pouco mais. Então, é sempre assim, né, gente? Reconhece aquilo que tem que ser elogiado, elogie, mas, de fato, a gente tem que reconhecer aquilo que eu estou elogiando, né? E aí direcionar para aquilo que pode ser melhorado, né? Enquanto performance, né, gente? Mas acreditando sempre que a pessoa, né? Eu ia falar criança, mas se eu pensar nos meus filhos, eu vou levar bronca. Então, que a pessoa pode melhorar, né? Desempenhar E ali. também não ressaltar o negativo, né? Sim. Porque cada vez que a gente ressalta o negativo, mais o negativo aparece, né? Mais aparece mais do mesmo, né? Com certeza. Então, quando o mestre fala pra gente que não existe uma criança rebelde, não existe uma criança má. Só existe a criança boa, nós estamos falando da essência dessa criança. Então, toda vez que a gente ressalta um ponto que não está legal, ele vai manifestar mais daquilo, porque é isso que você enxerga. Agora, nós precisamos enxergar o Filho de Deus, a perfeição, aquela criança boa, inteligente, e afirmar até para o nosso interior, para mudar a nossa mente, o nosso pensamento, para que aquilo também se manifeste. Porque, como nós estamos falando, a mente dos pais é ligada à mente dos filhos. Então, se eu estou pensando alguma coisa negativa do meu filho, isso vai manifestar cada vez mais. Então, se eu mudo o meu pensamento, eu mudo a minha mente para estar sempre falando de coisas positivas e não me apegando à situação, ao fato negativo, eu vou dar oportunidade para que isso passe. Com certeza. Né? E que manifeste ainda mais essa perfeição que já é inerente a essa criança, já é inerente a todos nós. Né? Essa potencialidade finita, essa capacidade finita que é inerente a todos nós. Então, não se apegar ao negativo, mas sim afirmar o positivo. Pode ser que ali aquela mãe esteja vendo alguma coisa negativa, mas com certeza essa criança faz muita coisa positiva. Então, vai lá, elogia o positivo. É o que, né, a leitora Kátia Bretano Saito falou, que nós achamos linda essa frase, né? Elogiar e elogiar mais, incentivar mais, né? O lado positivo. Verdade. E com o tempo, o positivo vai, né, cada vez mais aflorando, aflorando. E o negativo não vai mais existir, porque houve ali um aprendizado. Né? Isso que é maravilhoso. Muitas coisas que a gente considera negativo, muitas vezes são preconceitos que a gente traz. Também, essa semana recebi uma orientação pessoal, ninguém sabe quem é, né? Mas eu recebi uma senhora que ela havia pedido uma orientação para o neto, que o neto não comia. Aí eu falei, bom, tem um problema aí com os pais que não estão aceitando alguma coisa dos superiores, então não recebe. A senhora tem condição de falar isso para ela? Eu não me dou com a minha nora. Falei, bom, aí começou o problema. Mas qual é o problema de tudo isso? É porque tem coisas que ela faz que eu não concordo. Por exemplo, eu chego lá, meu filho está lavando louça. Eu falei, meu Deus, eu lavo louça todos os dias. Então a pessoa, assim, já de uma certa idade, traz um tipo de concepção que aquilo que é o certo. Mas, assim, o Seichonen deixa muito claro, existe o papel de homem e o papel da mulher. Não existe tarefa de homem e tarefa de mulher. Existem coisas definidas biologicamente, né? Então, uma brincadeirinha que eu sempre fazia com as minhas filhas quando bebezinhas, então pegava no colo e já ia virando o peito, a cabecinha para cá. Eu falava assim, não adianta virar a cabeça que o peito do papai é seco. Então, isso aí Mas agora, quanto a tarefas, né? E a pessoa leva aquele conceito e não está aberta para novas experiências, aí taxa o outro, olha, a minha nora é uma pessoa que está escravizando o cidadão lá, porque chega em casa ele está lavando louça. Então, aí voltamos àquele ponto, a necessidade de nós revermos alguns conceitos e sempre ter gratidão às pessoas, mesmo em algumas coisas que a gente realmente acha que está um pouquinho fora, procure ver as partes positivas dentro do lar. Quando os familiares passam mutuamente a ver as partes positivas, as crianças também vão desenvolver isso. Porque é o que a preletora Cibele falou, né? Tem essa comunicação subliminar também. O próprio conceito que a gente está
Tem. Às vezes, externamente, a gente tenta fazer uma coisa para ficar bem, para contemporizar, mas estamos criticando mentalmente. Isso também se transfere. É claro, é melhor a gente contemporizar do que partir para a briga, para o confronto. Mas precisa agradecer aquela situação, está nos ensinando alguma coisa, e evoluir para situações novas. Mas, sobretudo, dar uma olhadinha sempre para a gente. Por que aquilo está me incomodando, né? E procurar o autoaperfeiçoamento. Sim. Nos dias de hoje ainda tem bastante, né, essa coisa de pai e mãe. Outro dia eu fui com meus filhos, eles foram fazer exames de rotina e a gente se divide, né? Então, enquanto quem aguenta ver a agulha e entrar para tirar o sangue do filho é meu marido, então ele que vai sempre com eles tirar o sangue e eu fico com o outro. E aí, nesse meio tempo, o pequenininho, a gente precisou trocar a fralda e quem trocou foi o meu marido que estava lá, ia tirar o sangue. E aí ela falou, nossa, como você é um pai ativo, né? Ou seja, é uma troca de fralda. E isso é legal porque a gente precisa entender, né? Então agora vem a outra pergunta, qual é o papel, como entender o papel paterno e materno na educação dos filhos? Bom, aí, deixa eu entrar, eu sou aqui em casa, como aqui também, estou bendito entre as mulheres, né? Apesar de ter os nossos amigos da técnica aqui, mas em casa eu sou sempre minoria, se tiver que fazer votação lá de voto feminino e masculino, eu sou a minoria. Sobretudo, a gente ter a pessoa deve ter a sua consciência de que todos são filhos de Deus e sair dessa condição de que nós somos corpos carnais. Isso é fundamental, porque até a coisa freudiana, né, a ideia da castração feminina, ou os homens têm mais musculatura, mas é interessante que foi feita uma experiência nos Estados Unidos, numa universidade, ligaram eletrodos em homens e mulheres para ver quem suportava mais a dor. Todos os voluntários homens desmaiaram primeiro. Mas, assim, este papel é justamente a gente entender a função espiritual. A mulher representa a elegância, a beleza, e nisso está a sua força. Eu tenho um dos hinos, dos vários hinos que temos no Brasil, tem algumas críticas a esse hino, eu acho o hino muito bonito, que é o hino da Proclamação da República. Tem uma parte que diz, é de amor a nossa força e poder. Então, a mulher é poderosa justamente porque ela tem esse amor. O homem é capaz de amar também, mas a mulher tem como sua característica principal esse amor. Então, é um amor que envolve tudo, que envolve todas as pessoas. E o homem é a coluna da casa, vamos simbolicamente falar. O homem é a coluna. Mas onde nós habitamos? Na coluna, não. É no espaço vazio. A mulher é essa situação de se tornar vazia, não no sentido de não ter conteúdo, se tornar vazia de ego. A mulher deve transcender, inclusive, a sua condição de mulher. E nós, homens, somos muito mais limitados, até nós somos aquela mão cerrada que se torna um ponto. O homem, aí a mulher tem que ter essa função, inclusive um pouco de mãe. A minha mulher é 14 anos mais nova que eu. Eu tenho mais experiência de vida, naturalmente, mas emocionalmente, a mulher é sempre mais desenvolvida. Ela está muito à frente do homem. Essa mulher fazendo o papel de mãe, acolhendo o homem, acalentando o homem. Até o mestre chega a dizer assim, a mulher, como mãe do marido, precisa oferecer o seio para ele mamar. Ele diz, toca nesse ponto. E já o homem, ele representa aquela fortaleza, o ponto de equilíbrio do lar. Então, e sabendo, mas isso eu estou teorizando. Mas no momento que há reverência mútua, as pessoas saberão se colocar na sua devida posição. Mas, quiserem referências bibliográficas, então eu recomendo o livro A Razão de Ser da Mulher, que os homens devem ler, os 2 volumes, Namoro, Casamento e Maternidade. Os livros voltados para mulheres, eles são muito importantes que os homens também os leiam, né? São livros, assim, são guias de como interagir dentro do lar, né? São livros realmente muito importantes. Então, aí a gente vai encontrar o ponto de equilíbrio. Primeiro de tudo, compreender que nós não somos corpos carnais. Muito obrigado. Muito obrigada. Diretora Cibele. Vamos falar um pouquinho, né? Bom, eu vejo, assim como a preletora Sheila falou, que hoje é um trabalho de equipe, né? É um trabalho de equipe, o homem e a mulher estão lá, os 2 trabalham, os 2 se dedicam aos filhos, ambos se auxiliam na educação.
auxiliam na educação dos filhos, né? O meu marido também trocou fraldas na época, e hoje a gente divide muito as funções em casa. Eu vejo o papel, olhando assim meio que de fora, do homem mais de tolerância, né, hoje em dia. E nós, como mulheres, a gente está nesse papel mesmo, não só o homem quanto a mulher, mas de educador, mas a mulher levando a parte de educação dos filhos, escola, ela vai atrás de escola, ela vai firme na questão da profissão, né? Ela fica mais nesse meio termo com a criança, além, claro, da dedicação de amor, como disse o preletor Eduardo Nunes, que a gente é aberta, né, ao amor, a tudo, né, a todos os seres, né, a todas as coisas, a todas as situações, né, mas enquanto tarefa doméstica, enquanto educação, enquanto acolhimento dos filhos, o pai e a mãe seguem junto, né. Eu vejo, por um lado, contando um pouco de experiência, até estava falando com a preletora Fernanda esses dias, ocorreu um fato na escola da minha filha, e a coordenadora é muito próxima, e ela falou assim, olha, Cibele, vem aqui que a criança queria pedir perdão para minha filha, né, por uma situação. E nós fomos, e ele falou assim, não, nós queremos o pai e a mãe junto. O menino quer falar com você e com seu marido junto. O meu marido, ele ficou à parte, olhando a situação, né, olhando assim, né, e eu não, eu fui, conversei com o menino, né, sobre o que tinha acontecido, e foi uma conversa muito gostosa, né, explicando por ele por que fez aquela forma, até nós estamos falando que os filhos imitam os pais, né, e ele falou que ele tinha tomado aquela atitude porque ele via dentro da casa dele. Só que naquele momento ele refletiu e viu que não era legal, que ele viu o pai e a mãe fazendo. Então, que naquele momento ele estava pedindo perdão para minha filha. Né? Então, nós conversamos muito, foi muito legal, coordenadora também, esse trabalho em conjunto, né? Escola, pais, né? Isso também é muito importante. Então, hoje, o contexto é um contexto global, um contexto de união mesmo. É pai, é mãe, é escola, né? Trabalhando em conjunto. Então, eu vejo isso mesmo como uma equipe de amor, trabalhando na educação dos filhos. Doutora Fernanda? Então, é claro assim, né? Tem que ser uma equipe, e eu queria colocar que a gente vivencia outras configurações, né, familiares. Sim. É importante, sim, ter definido que a criança entenda ali o papel a criança não vai saber que é o papel do materno ou o papel do paterno, sim, mas que exista isso dentro do lar. Então, é sempre o acolhimento, né, que é do materno, o acolher, o lidar, o ser a água, né, que vai entrando em todos os lugares e vai acolhendo que é da mãe, né? Não é que a gente não fica brava ou que a gente não seja disciplinadora, sim, mas ter esse jogo de cintura que você teve para conversar com o menino na escola. Então, isso é do feminino, do materno. E o paterno, então, talvez represente ali a força, né? O esteio, o disciplinador, aquela referência. Então, às vezes, não tem o pai dentro de casa, tem um avô que assume esse papel, que assume sem perceber, né? É a referência daquela criança. Então, ter esses papéis ali, né? E, às vezes, isso se inverte um pouco. Às vezes, o pai acolhe, a mãe disciplina, mas ter esse papel ali, é só a gente observar quando a criança corre, né? Ele não abriu a porta da geladeira e a filha foi falar com a mãe. Ali é o papel do acolhimento, né? Então, isso acontece de maneira até que natural, né? É importante que esses papéis sejam respeitados. Sim. E como o Eduardo mencionou, né? De ter entre o casal, né? Esse acordo de um não desautorizar o outro. Sim. Mesmo os pais que vivem hoje separados, gente, pensem nos filhos. Olha, não adianta um é o que deixa tudo e o outro ser o disciplinador, ficar com o papel ruim, né? Tem que pensar no global, então tem que ter um acordo. O que nós vamos deixar, o que a gente vai permitir, né? Como é que é? Às vezes... Hoje, lá em casa não é mais assim, mas antes era, mãe, olha, eu quero ir não sei onde, não sei onde, não sei onde.
Aí eu já sabia. Quando perguntava para mim, era com uma intenção. Quando perguntava para o pai, era com outro. Então, coisas que ele deixaria rapidamente, e eu falaria, não, pera um pouco, mas com quem você vai? Como que é? Como assim? Então, perguntava para ele. E coisas que eu falava, ai, que legal, vai sim. Então, perguntava para mim, falei, peraí, né, para o meu marido, peraí, vamos entrar num acordo, porque a gente tem que saber o que vai responder. Então, a gente conversa os dois juntos para saber. E aí as coisas começam a fluir melhor, né? Sim. Então, é ter sempre este diálogo dentro de casa, né, para um não desautorizar o outro, porque aí... Em casa acontece Aí as da mesma referências descambam, né? forma. Em casa acontece da mesma forma. Não Igual é? o diretor Eduardo Nunes falou, às vezes tem que sentar, né, marido e mulher, e adequar uma atitude, ou uma fala, né, ou uma autorização que seja, né? Isso é muito importante. Em casa também ocorre dessa forma. Maravilha. Agora vamos mudar um pouco de assunto, mas já que já foi falado também sobre as mentes se comunicam, né, que o professor Eduardo falou da parte mental, fala sobre a revelação divina da educação infantil, que ela fala um aspecto importante em relação à educação, que é a preocupação das mães em relação aos filhos. Ainda mais nos dias de hoje, com internet, redes sociais, as fake news e etc. Como é que a gente pode trabalhar esse lado, então, do soltar? Como deixar de ser apreensivo nessa parte em relação aos filhos que estão entrando no mundo por outros meios que não seja só através da nossa porta de casa? Preletor Eduardo, já que o senhor começou a falar sobre comunicação. Já que ele da mente. escreveu sobre isso. Meu livro Questões para Refletir, tem um capítulo que eu abordo esse tema, né? A gente tem que perceber o seguinte, que as crianças, elas são, nesse ponto, vulneráveis a informações, porque a pergunta é, a gente deve fiscalizar o que os filhos estão acessando na internet, estão com o celular na mão e a gente não sabe? A gente tem sim que observar isso, mas confiar na boa índole da criança. Eu lembro que uma vez eu estava justamente fazendo uma ilustração para o meu livro Pequeno Dicionário de Elogio, e aí eu pensei, vou fazer uma menina com uma roupinha um kimono. E aí eu fui buscar na internet, a gente buscando em inglês, é mais interessante, né? Porque ele tem uma amplitude maior de imagens. Aí eu coloquei Japanese Beauty Woman, né? Alguma coisa assim. E aí apareceu umas japonesas, né? Aí depois eu pus kimono, né? Eu mudei. Mas apareceu um monte de imagens sensuais. Então, uma simples busca pode aparecer qualquer coisa. Então, a gente deve observar o que a criança está vendo, até porque aquilo é jogado na cara da criança, né? Então, a gente deve tomar cuidado, mas confiar na boa índole. À medida que eles vão crescendo, a gente falando, olha, cuidado com esse tipo de conteúdo. Tinha até um desenho animado que elas acompanhavam, mas era sempre coisa de as amiguinhas, uma traindo a outra. A gente, olha, isso não é legal. Simplesmente elas pararam. A gente explicou o porquê e elas não acompanharam mais aquele desenho. Então, a gente procurar deixar a liberdade para elas escolherem o tipo de desenhos que vão assistir, mas sempre estar presente ali. A gente precisa dar uma olhada. Não é uma coisa assim de não confiar. Fazer oração para que a vibração mental tranquila se transmita para as crianças, mas fiscalizar, e os próprios pais também não ficarem buscando conteúdos impróprios, né? Porque aí essa curiosidade, aguça a curiosidade das crianças. Uma experiência que é uma amiga da Seitonoye, que hoje ela mora nos Estados Unidos, e a filha, mais ou menos com 12 anos, e aí veio da escola que ela tinha, no computador da escola, acessado uns conteúdos meio impróprios, e aí veio para a mãe. A menina estava com 11, 12 anos, e aí a mãe falou, que tipo de coisa que era? Tá. Aí a mãe pegou, deixou o assunto stand-by, né? Aí ela foi escolher uns assuntos, umas imagens, alguns vídeos que não fossem tão agressivos, né? Tem coisas que fogem um pouco da dignidade do ser humano. Mas ela foi procurar, bom, isso daqui um casal faz, né? Um casal
equilibrado faz. E ela falou, filha, você quer ver? Olha, isso tá aqui, isso funciona desta forma. Ah, é só isso, tá bom. E acabou a história. Aí se ela faz um drama, a questão do proibido, é claro, a gente não vai pegar, olha, já que vamos sair do proibido, pegar uma criança, 6 anos, vem assistir aqui. Eu me casei muito jovem, quer dizer, que eu era jovem há muito tempo. Eu tenho filhas pequenas ainda. E um dia a minha filha mais velha, ela veio e me perguntou sobre, eu não sei onde ela ouviu, sobre ficar grávida. Como é que fica grávida? Aí eu falei, olha, eu tinha uns 4 anos. Olha, você vê que papai e mamãe se amam muito. E aí Deus ficou tão feliz que viu o nosso amor, que papai e mamãe estavam dormindo, e aí ele veio e pegou uma sementinha do papai e pôs na mamãe. E aí a mamãe ficou grávida e nasceu você. Deus deu de presente pra gente a felicidade de ter você aqui. Ah, tá bom. Agora eu tenho outra filha, está com 8 anos, nunca fez nenhuma pergunta. A própria criança vai dizer o momento que ela quer aprender e a gente deve ter essa sabedoria. Então, existe um momento que a gente realmente vai precisar dar uma explicação detalhada como é que funciona isso, mas nós vamos ter a sabedoria, né? Mas sobretudo, orar bastante, manter a tranquilidade, confiar na boa índole da criança. Isso é fundamental. Verdade. Preletora Sibeli, sua consideração, então, sobre a preocupação. Eu achei muito interessante esse trecho do livro Arte Vem Família, que fala assim, que a razão dos conflitos está na falta de harmonia entre pais e filhos por ausência de diálogo e entendimento, que coisas não podem nos roubar o coração dos filhos se nós o conquistamos todos os dias. Então, achei muito linda essa parte, porque mostra que, às vezes, uma simples palavra, uma delicadeza, um chamar para perto, por exemplo, vamos deixar de jogar agora, vamos almoçar junto, né? Vamos fazer uma refeição junto, vem aqui comigo, vamos organizar esses livros, ou vamos fazer uma coisa assim, já tira a atenção de, às vezes, algumas coisas que geraram algum tipo de vício, né? Ou de jogo, ou de internet, mas para aprender outras coisas e para estar fazendo alguma coisa em conjunto. Né? Esses dias também estava ouvindo uma palestra que o preletor falava, eu chamei meus filhos para fazer uma horta, né? Então, você chamar os filhos para fazer alguma coisa ali, tira um pouco dessa parte. E tomar cuidado também com a nossa mente, né? O muito medo tolhe a liberdade dos seus filhos. Então, a gente está com muito medo, a gente passa isso para eles mentalmente e, em consequência, eles acabam se afastando, se apartando da gente. Então, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, com a nossa mente, e, ao mesmo tempo, continuar, né, o que nós estamos falando de educação da vida, com boas palavras, delicadeza, chamando junto, né? Vamos fazer uma atividade junto. Isso é bem importante. Maravilha. Preletora Fernanda? Estou aqui pensando, são tantos vieses, né, que a gente tem dentro dessa preocupação. Com relação às mídias, né, sociais, os eletrônicos, é sempre importante a gente ver, né, o tempo de exposição, a tela, para que não fique aí de acordo com a idade, né? É só pesquisar, gente, a Sociedade Brasileira de Medicina sugere. Então, tem todos aí, para que a gente não se torne um vício, entre aspas, né, um mau hábito. E aí a gente se olhar também, né? Porque não adianta nada, a gente já falou isso, eu passar o dia inteiro olhando ali no celular e falar para os filhos mesmo, adultos, não fazerem. Agora, a preocupação, né, da gente, como você falou, né, Sibeli, que interfere, né? A nossa mente preocupada interfere, né, nos filhos. E se a gente, aí eu confesso que vivi, né? A gente, nas fases que os filhos vão passando e vão ganhando autonomia, se a gente não rever a nossa própria mente, a gente se preocupa, né? Então, a revelação divina da educação infantil, né, que a Sheila citou, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi diz nessa revelação, está no livro Revelações Divinas e também no Pedagogia da Seiichi Onoye. Então, e na Verdade da Vida, volume 14, também tem, que eu acho que é para a gente, mães, pais, prestarem bastante atenção, porque ele diz assim, muitas mães se preocupam demasiadamente com seus filhos e, consequentemente, eles transmitem vibrações mentais negativas, prejudicando a saúde e o destino.
Algumas mães vivem tão apreensivas que não conseguem deixar seus filhos fora do alcance da sua vista, mesmo por um momento. Elas imaginam que os filhos podem tropeçar, cair, ser atropelados por um veículo, afogar-se, etc. Aí, quando eu li esta revelação divina, eu lembrei, porque eu conheci a Seiichi no Ie em 1999. O meu filho mais velho nasceu em 1997. Eu tinha esse hábito de ter que ficar olhando, tipo, onde que eles estão, o que eles estão fazendo, o que não sei o que. Aí eu não entendia isso como preocupação demais, né? Então, eu acho que eu tolhi a liberdade dele. Hoje eu brinco, quando eu lembro algumas situações, eu falo assim, ai, Rafa, olha o que eu fiz com você. Perdão, filho, mãe de primeira viagem e tal, agora eu já corrigi a minha mente. Com a mais nova, que já nasceu em 2003, e eu já estava mais estudando ensinamento, eu não fui tão assim, né, de estar preocupada. E aí, quando eu acho que eu já ia bem, os filhos entram numa outra fase. Então, quando começou, o mais velho começou a sair e veio, eu vou para a formatura em Florianópolis com os amigos. E nós tinha todo um roteiro de passeio, iam para o Oktoberfest, e eu falei para o marido, Oktoberfest? A gente ia no Oktoberfest? Como assim? Mas eu não falei na frente dele, né? Aí ele olhou para mim, né, com o marido, que ele não é preletor, mas, gente, ele é meu preletor, né? Porque ele vira e fala, calma, Fê, tá tudo bem. Você não confia na educação que a gente deu? Daí eu, nossa, mãe. Aí lembrei, tola daquelas mães que não confiam nos seus filhos. Né? É a gente se revisitar o que está no nosso imaginário, né? E falar, confia. E daí chega, filho, olha, confio em vocês, presta atenção, assim, assim, assado, vão com Deus. E toda vez, né, que vem alguma preocupação na cabeça de mãe, né? Fulano vai sair, o filho vai fazer não sei o quê, vai chegar aqui. Gente, ora, se arena sua mente, sim. Deus protege e orienta. Sim. Né? Então, é aquele crer na criação de Deus, né? Enquanto a gente acha que o filho é nosso, a gente, inclusive, fica se cobrando e fica desesperado. Meu Deus, eu tenho que dar conta. Quando a gente lembra que o filho é de Deus, então, Deus, obrigado, protege, orienta e confia na educação que a gente deu, porque é um exercício para nós. Né? E, voltando nos pequenininhos, né? A preletora Sheila está falando sobre o tirar sangue, e eu sempre levei as minhas para tomar vacina. E primeiro o mestre fala, explica tudo para a criança que a criança entende. Então, desde a primeira vacina, eu ia, olha, agora vai lá, tomar a vacina, a bebê é forte, mas vai ficar mais forte ainda. É rapidinho assim, é só uma picadinha. Não falava que não ia doer, porque ela tem que confiar no pai se doer, né? Mas eu falava assim, olha, não precisa nem chorar, mas se quiser chorar, pode chorar que o papai está aqui. E é impressionante, nenhuma das duas nunca chorou para vacina. E aí eu lembro que quando eu levei a Agatha, que é mais nova, para tomar a beta, né? A beta-HCG, e essa daí é a mais temida. E pelo tamanho estava o enfermeiro aplicando, aí entrou uma outra e olhou, falou, qual que ela tomou agora? Ela viu pela idade. Foi a beta. E tá assim? Aí ela olhou para mim e falou, é a irmã da Kemi. Elas são famosas no posto, né? Porque elas vão lá e não choram, né? Porque eu mantinha essa tranquilidade, tinha esse diálogo para me tranquilizar, e aí a coisa ia muito bem. Como o mestre fala, no volume 40, se não me fala a memória, de A Verdade da Vida, que ele fala que as crianças choram por causa da mente da mãe que fica apreensiva que a criança vai sentir dor, né? No caso, eu não sou insensível, mas eu procurei me tranquilizar e aí deu muito certo. Que maravilha. Bom, já estamos no final do nosso programa Diálogos. Pois é, passou rápido, né? Passou rápido. Como ainda temos pouquíssimo tempo, então pedirei aos senhores que indiquem uma literatura para quem nos acompanha no YouTube possa, então, aprofundar mais no assunto que hoje nós dialogamos um pouco. Preletora Cibele, sua indicação? Bom, eu gostaria de indicar, então, A Arte de Viver em Família, da preletora Viviane Tenório Macedo Rara, né? É um livro, assim, bem interessante, que fala tanto o relacionamento com os filhos, mas com os familiares e com os pais. E eu achei um livro muito interessante, eu gostaria de indicar para vocês.
Muito obrigado. Eu vou indicar 2 livros que não são específicos sobre educação, mas tem a parte final dos 2 é dedicada à educação, sobretudo à educação de filhos, que é o livro Nova Visão do Casamento e o Namoro, Casamento e Maternidade. São livros assim, muito interessantes para o dia a dia dos pais. Eu acho que é uma indicação muito boa. Muito obrigado. Preletora Fernanda. Obrigada. Eu vou indicar o Vivências em Educação, da preletora Kátia Metransaita, que resume, abarca bastante coisa do conteúdo, né, de educação da vida. Ou então vão direto na fonte, no Pedagogia da Seiichi Noye, do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Todos os livros do professor Keio Kanuma, Educação do Filho de Deus, volume 1, volume 2, Ensinando e Disciplinando os Filhos, Educação do Renascimento, aí dá uma folheada, porque ali tem direcionamento para cada situação, cada momento que a gente vive. Mas eu posso fazer um convite para o pessoal? Pode. Então, quem quiser saber mais sobre educação da vida, todas as quintas-feiras aqui no canal do YouTube, também às 20 horas, estreia sempre um programa novo, Educação da Vida e algum tema. Então, todas as quintas-feiras, Educação da Vida, aqui no nosso canal do YouTube. E também participem conosco dos nossos seminários para educadores. Agora, 19 e 20 de novembro, teremos seminários na Academia para Treinamento Espiritual, na Academia de Curitiba. E em janeiro, de 11 a 15 de janeiro, seminário de treinamento espiritual para educadores na Academia de Biúna. Então, fica um convite para quem quiser vivenciar a educação da vida, estar conosco e participar e nos acompanhar todas as quintas-feiras também aqui no canal do YouTube. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigado a todos pela audiência. Agradeço a mãe da Catarina e da Nicole, ao pai da Kemi e da Ágata, e a mãe do Rafael e da Júlia, e a todos que estiveram conosco nesse programa Diálogos. Lembrando que sexta-feira que vem, novo conteúdo, às 20 horas, no programa Diálogos. Curtam a nossa página e ativem a notificação para sempre estar por dentro de todos os vídeos que aparecem no nosso canal. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Queridos pais e educadores, é tempo de um novo sorriso. Aproxima-se o Seminário para Educadores com o tema Educação da Vida. Você não está só. Venha se sentir abraçado e renovar as suas energias no tradicional evento que acolhe educadores, pais e todos que desejam se aperfeiçoar nas artes de extrair a latente capacidade infinita de Filho de Deus, de si e dos educandos. São benefícios para a vida inteira, em apenas 2 dias de palestras, práticas, vivências e atividades interativas. E tudo isso no ambiente sagrado, majestoso e encantador da Academia de Treinamento Espiritual. Teremos orientadores experientes na área educacional que aliam suas expertises pedagógicas à prática da educação da vida. Trata-se de um seminário para aprimoramento espiritual que busca obter êxito em reeducar-se para educar com alegria e bons resultados. Seminário para Educadores, Educação da Vida, você não está só. Academia de Treinamento Espiritual da Seiichi Noye de Curitiba, Paraná. Data 19 e 20 de novembro de 2022. Informações: WhatsApp 11 5014 2253 e e-mail seminarioeducadores@sni.org.br. Venha se sentir abraçado numa atmosfera de majestoso encanto que renova as energias, proporciona um novo sorriso e nos aperfeiçoa nas artes de extrair do Filho de Deus a sua latente capacidade infinita. Muito obrigado!